Sabe aquele filme que você assiste que a história começa assim tranquila e aí o negócio vai ficando meio sério, aí vai ficando mais sério, vai ficando, bum, de repente atinge um ponto que você já tá assim, ó, segurando na cadeira, né? Desesperado assim, a pipoca você já nem sabe onde foi parar. Pois é, esse ponto alto do filme chama-se clímax. E para você chegar nesse ponto alto, você precisa ir passando, né? E subindo de nível, e a tensão do filme vai subindo nível a nível até chegar nesse ponto mais alto, ou a emoção, ou o terror, qualquer coisa. E a gente vai ver hoje uma figura de linguagem em que essa escalada para cima ou uma escalada para baixo acontece. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos falar sobre a gradação, que é mais uma figura de pensamento. É claro que no filme, né, é muito bem pensado, a sequência de coisas ia acontecendo para ir te levando para um ponto alto do filme. Mas quando você vai escrever o seu texto, quando você vai falar e você usa uma gradação, na verdade você coloca uma sequência, mas é uma forma mais ilusória de você colocar as palavras no texto. O que você está pensando, na verdade, é um pouco diferente. É por isso que ela é uma figura de pensamento e eu vou mostrar para você. E na gradação a gente tem duas formas. Tem o crescimento, né? E tem também a diminuição. Então a gente tem um crescimento caminhando para o clímax, que é o ponto mais alto, e uma redução, uma diminuição caminhando para um ponto mais baixo, que a gente chama de anticlímax. Vamos ver isso em detalhes. A gradação, então, é uma sequência de ideias em progressão crescente ou decrescente, subindo ou descendo. Quando você tem uma progressão crescente, você intensifica a imagem, a mensagem que você quer passar, ou às vezes você caminha para um exagero, ou às vezes você maximiza o espaço, né? Isso pode ser com relação ao ambiente também. Você começa mencionando um ambiente pequeno, maior, 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 até que o ambiente seja muito grande. Agora, quando você decresce, quando a progressão é decrescente, enquanto a progressão crescente intensifica, enquanto a decrescente suaviza, simplifica, minimiza, torna mais leve a coisa, vai pegando do mais grave para o mais leve, ou vai pegando do mais complexo para o mais simples, ou minimiza do espaço maior para o menor. E é também uma forma interessantíssima de você perceber a questão da gradação. Um exemplo então para você. Nós temos aí um exemplo com algumas palavras que vão te dando essa ideia de maximização no espaço. A sequência de palavras, olha como que foi colocada. A casa, a cidade, o país, o planeta, a galáxia. Sinto que tudo é pequeno demais diante dos meus sonhos. A galáxia é pequena demais diante dos sonhos da pessoa? Claro que não. Só que essa forma de colocar num crescimento foi para dando a ideia de que tem várias coisas, uma imensidão de coisas que são pequenas diante dos sonhos da pessoa. Ela está pensando o quê? Que os sonhos da pessoa são grandes demais. Meus sonhos são grandes demais. E a forma de colocar é isso. É que tanto a casa quanto a cidade, o país, o planeta, a galáxia, tudo é pequeno. Porque os sonhos da pessoa ela sente que são muito grandes. Um outro exemplo. Os brasileiros caminham a passos largos para a pobreza, a miséria, a indigência. Aí você tem, né, uma, uma crescente aí dessa questão da indigência ou da pobreza, né? E isso para tornar a ideia de que os brasileiros estão ficando cada vez mais pobres. Na verdade, a pessoa que escreveu, eu estou pensando assim, os brasileiros estão empobrecendo a cada dia. Só que aí, para dar uma ênfase, né, colocou que os brasileiros caminham a passos largos para a pobreza, a miséria, a indigência. Vai tornando a situação muito mais grave aos pouquinhos. E um último exemplo de gradação. Será que morrerei? Olha que mais gente, mas que bonito. Será que morrerei sem saber se vivo dentro do seu corpo, de seu coração, de suas células, dos átomos que a compõem? Vai ficando cada vez mais menorzinho, mais específico. A pessoa não sabe se a outra a ama, né? Então vai colocando cada detalhe que vai levando aquilo mais para dentro da pessoa.
Então, mais uma vez, a forma como é escrito é diferente do que é pensado no momento da escrita. Na gradação, na gradação ascendente, você tem o clímax, que é a última palavra, o ponto mais alto que você chegou. E aí, na verdade, é por causa desse clímax, desse ponto mais alto, muitos autores chamam a gradação em si de clímax. Mas eu entendo que o clímax é a gradação ascendente. Você pode chamar a gradação que sobe de clímax. Aí nós temos o exemplo. Ela surgiu diante de meus olhos bela, deslumbrante, maravilhosa. O maravilhosa se atinge um ponto assim, altíssimo. E qual que era a ideia por trás? Que a mulher apareceu e estava muito bonita. Então foi construindo essa gradação para dar a ideia de que ela estava muito bonita. Um outro exemplo. Do ensino fundamental ao ensino médio, depois ao ensino superior, depois à pós-graduação. Vai subindo, né? O fundamental, depois o médio, depois o superior, depois a pós-graduação. A vida do estudante sempre será árdua. Então, mais um exemplo de gradação ascendente atingindo o clímax. E a ideia, nesse caso, ela foi colocada logo depois. A vida do estudante é sempre árdua. Só que aí, para intensificar esse caminho que o estudante passa, foi colocado esse caminho em gradação ascendente. Agora, a gradação descendente, a gente chama de anticlímax, né, que vai atingir o ponto mais profundo. Vamos ver alguns exemplos. Esse é um exemplo do Gregório de Matos. Não guardes que a madura idade, não espere que a madura idade, ou seja, a velhice, não espere que a velhice transforme essa flor, essa beleza que você tem em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Não guardes que a madureidade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Terra, grãos, né, um pouquinho mais grossos, você consegue sentir na mão. A cinza já é mais fininha. O pó, mais fino ainda. A sombra você já nem consegue tocar. E depois o nada. Vai caminhando, vai desaparecendo, né? É como se ele quisesse dizer, não espere você morrer. Então não espere que a velhice converta essa flor, essa beleza, em terra, cinza, pó, sombra e nada. Não espere que a velhice te leve embora. É isso, viva o que você quer viver. Agora um outro exemplo. Que vivam em edifícios, em casas, em barracos, em cantos. Todas as vidas deveriam ser igualmente importantes. Então não importa onde a pessoa vive, né? O quanto que a pessoa tem. Todas as vidas tinham que ser igualmente importantes, infelizmente não são. Mas aí a gente tem uma outra gradação de anticlímax, né? Nós temos um outro exemplo do anticlímax. Você vai caminhando de uma coisa maior, um espaço maior para um mais reduzido. Então o edifício é maior, a casa é menor, o barraco é menor e o canto é porque a pessoa nem tem onde morar, vive em qualquer lugar aí. Um exemplo, música da Ana Carolina, adoro, maravilhosa. Maravilhosa, não tem jeito não, maravilhosa. Aí nós temos um exemplo, a música Aqui. Linda música, escute. Não posso tocar porque, né, eu sou sinalizado se eu tocar. Então, não dá para disfarçar. Eu tento aparentar frieza, mas não dá. É como uma represa pronta para jorrar, querendo iluminar a estrada, a casa, o quarto onde você está. Então, é como se ela quisesse mostrar que a pessoa está indo em direção à outra, né? Está indo encontrar a outra pessoa. A estrada, depois a casa, depois o quarto onde a pessoa está. Tornando esse espaço cada vez menor, reduzindo. Nós temos um exemplo interessante aí de gradação nessa tirinha do Agar, que aí nós temos a Helga pensando. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Beliscando, um petisco. Depois, a comer sanduíches entre as refeições. O petisco ficou maior. Agora ele come refeições entre as refeições. Então era um petisco, depois um sanduíche, agora um pratão. Dando uma ideia de gradação aí também. Interessantíssima essa gradação, para você ver como que não precisa ser necessariamente uma sequência como está aqui na música da Ana Carolina. A estrada, a casa, o quarto. Ou aqui,
barracos, canto, edifícios, casas, barracos, cantos. Não precisa ser a sequência assim. Você pode ter outras coisas no meio do caminho e mesmo assim você consegue perceber a gradação, ok? Um outro exemplo aí. Silêncio ou o bicho-papão vai chupar o cérebro de vocês. E aí os ratinhos estão lá. E vai dar um nó nas suas tripas. Ó, já vai ficando mais perigoso. E quebrar seus ossos. Eita. E vai picar o fígado de vocês e fazer uma salada. Então, tipo, vai tornando cada vez mais grave a ação, cada vez mais séria a ação que o bicho-papão vai fazer. Então, e depois nós temos aí no final, o bicho-papão precisa de doses cada vez maiores para fazer efeito. Então, foi aumentando a dose aí numa gradação também, tornando a coisa cada vez mais perigosa. Esse outro exemplo aí eu queria que você descobrisse para mim, lê essa tirinha da nossa querida Mafalda maravilhosa e descobre para mim onde que está a gradação e conta nos comentários antes de eu responder para você. Vou dar até um minutinho enquanto eu tomo uma aguinha para você pensar. Encontrou? Vamos ler enquanto você pensa mais. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro, e depois fizemos uma escala em Dakar. Outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Temos aí uma reflexão filosófica sobre a vida, né? O que é que nós viemos fazer aqui? Aí você pode pensar que a gradação tá em Paris, depois Dakar, depois Rio, mas não é. Porque cada uma localidade, não tem uma localidade maior ou mais importante e menos importante. São localidades e tudo bem. A gradação aí tá na imagem, que você vê que a imagem ela vai fazendo o zoom contrário, né? Primeiro você tem as duas crianças assim bem maiores, né, o rosto maior na tirinha. Depois já aparece o corpo inteiro no segundo quadrinho. No terceiro quadrinho elas estão mais distantes um pouquinho ainda. Então a gradação tá aí, tá na imagem, na proximidade da imagem. A gente vê muito esse tipo de gradação em novela, né? Que em determinada cena eles dão um zoom no rosto do personagem, assim. Tem uns memes da Nazaré na internet que tem vários que tem isso, né? Dá um zoom de uma vez, fazendo uma gradação na imagem. E também é uma forma de você perceber essa figura de linguagem. Como eu disse na aula anterior desse módulo, que foi a aula de personificação ou prosopopeia, e o card dela tá aí para você, eu tento trazer coisas que não estão só no texto escrito, para te mostrar que a figura de linguagem ela passa por outras coisas também. Então, aí nós temos um exemplo disso, da imagem que vai ficando longe, ou o exemplo que eu te dei do zoom na novela, que o zoom vem ou volta, para dar uma ideia de aumento ou diminuição. É claro que o zoom, quando faz assim, você sabe que o objetivo não era só ampliar, o objetivo era falar assim, presta atenção nessa pessoa. E aí a gente também teria uma forma de uma figura de pensamento. Um outro exemplo aí. Esse é legal. Vamos lá. Você tem dois exemplos de gradação nesse aí. Primeiro o texto, olha só. A Copa do Mundo é nossa. Coisa boa. A burocracia também é nossa. Já é ruim. A violência é nossa. A corrupção é nossa. O trambique também. A miséria, a desigualdade social. Então, uma coisa boa e vai caminhando para coisas ruins. Certo? Então, nós temos uma gradação aí, decrescendo. E aí nós temos também, você vê que está decrescendo pela fisionomia do desenho. No primeiro quadrinho, o homem está sorrindo. Aí o sorriso diminui. Diminui mais. Já vai virando uma cara de tristeza. E no último, ele está assim, curvado para baixo. Então a gradação foi colocada até na ilustração. Observa os braços, que o primeiro braço está assim. Depois já está para baixo. Depois desce. Depois junta com o corpo. E no último o braço já está caído para frente. Então é muito interessante observar como que o desenho
traz a ideia de gradação para a gente. A gente tem tanto no texto quanto na ilustração essa ideia. Por fim, um exemplo que também parece com aquele da Mafalda, né? Essa era uma tirinha do Duque, aliás, a anterior também é. O Duque sempre com tirinhas assim muito interessantes, charges muito interessantes. Essa aí é sobre intervenção militar. A pessoa tá lá sorridente com um lagartozinho, né? E vai crescendo, 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 um crocodilo enorme até que devora a própria pessoa, atingindo ali o clímax, né? O tamanho do crocodilo aumentando até que ele devora o próprio dono. Então também trazendo a ideia de gradação aí, vai aumentando. E o que ele quer dizer? Que o jacaré cresce? Não. Ele quer dizer que a intervenção militar é uma coisa que se as pessoas forem achando bonitinho, uma hora elas podem até morrer por causa de uma coisa assim. Interessantíssima essa tirinha aí do Duque, sempre muito politizado o trabalho dele. Nós temos aí então alguns exemplos que são assim, clichê. Qualquer site que você entrar na internet e você procurar por gradação, você vai achar exemplos desses aí, mas eu trouxe até para poder ajudar na nossa ilustração. Acorda! Ajudar na nossa ilustração. Então, o primeiro exemplo do padre Antônio Vieira, o trigo. Nasceu, cresceu, espigou, quer dizer, virou espiga. Amadureceu, colheu-se. Então, crescendo, né? Um outro exemplo. Aqui, além, mais longe, por onde eu movo o passo. Um exemplo do Castro Alves. Então, um exemplo dando a ideia de distância, né? E ficando cada vez mais distante. Eu era pobre, era subalterno. Então, vai reduzindo. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Monteiro Lobato. Um outro. Quando, porém, me encontrei diante da realidade, nossa casa velha demolida, as árvores arrancadas, o cavalinho de alvenaria, descido de seu pedestal na comieira, senti um aperto na garganta e comecei a chorar. Então, primeiro foi a casa, depois as árvores e, por último, o menor, o cavalinho. Foi fazendo um anticlímax, decrescendo. Por fim, Djavan e o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Aí tá o ressecou, morreu. Não precisa ser 3, 4, 5, 6, 7 palavras ou expressões para te dar a gradação. 2 já são suficientes. Ressecou, morreu. Fez a ideia de descida. Decresceu. É isso. Por fim, definição, gradação é uma sequência de palavras ou expressões que dão ideia de suavização ou intensificação progressiva de uma palavra. Ou também, como você sabe, né, pode dar a ideia de aumento ou redução em local. Mas todas as duas a gente pode trabalhar como suavização e intensificação. Quando você está reduzindo o local, você está suavizando. Quando você está ampliando o local, você está intensificando. Muito bem. É isso. Interessante ver essa questão da gradação e ver que a gente pode encontrar... Eu acho que é uma figura mais rara, porque a pessoa ela tem que estar inspirada para conseguir escrever uma boa gradação, mas é uma figura interessante, porque a gente consegue perceber isso em novela, em cinema, em várias coisas, quando você tem aquela aproximação, quando o som fica alto ou o som diminui, dependendo da distância que a pessoa está da tela. Então, assim, você consegue perceber a gradação em várias situações e é muito legal por isso. Bora fechar. Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula. Nós estamos aí no módulo de figuras de linguagem. Você clica no card para você assistir todas as aulas desse módulo. Tem muita coisa boa, vamos trabalhar todas as figuras. Quando elas forem assim, muito específicas como a gradação, a gente trabalha numa aula só. Quando forem figuras como a comparação e a metáfora, que são parecidas, a gente trabalha numa aula junto, ok? Eu só não quero misturar assuntos que às vezes são muito diferentes. E é isso, se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal que aí você não perde nada. Todo dia chega para você uma notificação fresquinha, você já clica lá e assiste mais uma aula para alegrar a sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje, um beijo para você e até a próxima. Tchau! Wow.